Boa tarde. Olá, Olá, tudo boa bem? tarde. Boa Boa tarde, tarde. consegui lhe conectar. Que bom. Então, eu acho que estamos bem em cima do horário, né? Agradecemos aos Isso. internautas que já estão aí a postos, interessados em Pontuais, né? participar, exato, pontualíssimos, interessados em participar dessa conversa, né? Que é mais um dos eventos pelo Instagram promovido pelo projeto Guardiões da Chapada, dentro dessa iniciativa que a gente chamou de Se os Polinizadores Entrassem em Quarentena. Né? Então, a gente está numa segunda fase, uma sequência de bate-papos com especialistas. Né? Hoje, nós temos o prazer de termos aqui o professor Breno Freitas, né? Um grande amigo, também um pesquisador muito importante, que trabalha com abelhas há muitos anos. Então, essa é uma iniciativa do INCT em Tree, dentro, como parte das ações do grupo de pesquisa em polinização e agroecossistemas na rede Polinfruti. Né? O INCT em Tree é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. E essas iniciativas têm como objetivo promover espaços, né, de debates, de discussões científicas sobre temas importantes. Nesse caso, também temas que os nossos internautas consideram relevantes e têm interesse em discutir. Eu sou Fabiana Oliveira, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, trabalho com ecologia, principalmente ecologia, ligando aos polinizadores nos agroecossistemas e ecossistemas naturais. E o professor Breno Freitas, fique à vontade para se apresentar, mas ele é um pesquisador já bem conhecido, né, por nós, que trabalhamos com abelhas. Ele tem uma grande experiência, mais de 30 anos, não, sem querer entregar a idade, né? Mais de 30 anos com atuação bastante intensa, com apicultura, meliponicultura, abelhas solitárias, serviços de polinização. Então, são temas que o professor Breno trabalha e hoje ele vai contribuir com a gente, conversando um pouquinho sobre plantas tóxicas, né, para as abelhas, falando um pouco dos trabalhos que o grupo dele tem desenvolvido. Eu agradeço mais uma vez e, por favor, fique à vontade para falar um pouco mais sobre o senhor. Eu que agradeço o convite, Fabiana. Agradeço a toda a equipe dos Guardiões da Chapada, né? Esse trabalho único no Brasil, na parte dos polinizadores. E, na verdade, é um prazer estar aqui, estar contribuindo, né, no que a gente puder falar a respeito. E dizer que o nosso trabalho tem sido, como você falou, tem sido com as abelhas de uma forma geral, não focado em um grupo ou uma espécie em particular. E, na verdade, devido à carência, né, de informações que a gente tem sobre abelhas no Brasil, graças a Deus, nos últimos anos isso tem mudado, devagarzinho, mas tem mudado. Muita gente nova se interessando, estudando, trabalhando, pesquisando, publicando, né? Então, as coisas estão mudando, né? Mas, infelizmente, ainda temos essa carência, tanto que você chega nas universidades, no centro de pesquisa, no máximo você encontra um professor trabalhando com abelhas, e muitas vezes ele ainda tem que se dividir com outros animais, outros bichos, outros trabalhos, né? Não pode se dedicar exclusivamente ao trabalho com abelhas. Eu, graças a Deus, felizmente, tenho o privilégio de poder focar apenas nas abelhas, né? Então, na verdade, devido a isso, a gente acaba tendo que trabalhar com uma série de áreas diferentes dentro das abelhas, né? Você sabe que o meu foco principal na questão da polinização agrícola, mas devido a certas demandas, né, principalmente de produtores,
a gente às vezes acaba trabalhando com outros assuntos, como foi o caso quando a gente trabalhou com a questão das plantas tóxicas. Exato. Na verdade, o que a gente percebe é que o tema das plantas tóxicas para as abelhas acabam atraindo interesse. Por quê? Primeiro, todo mundo que trabalha com abelha ou tem interesse por ela como criador ou pessoa comum, né, conhecedor que gosta de observar a natureza, sabe que elas visitam as flores e dependem de néctar, dependem de pólen dessas flores, em sua maioria. Então, aí fica, e com a questão da mortalidade das abelhas, falando várias causas, né, que emergem no cenário atual sobre mortalidade, as plantas tóxicas acabam sendo um fator que atrai o interesse dos grupos, principalmente de criadores. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar o que são plantas tóxicas para as abelhas, né? Elas existem mesmo? O quanto que é relevante esse fator para causar morte em abelhas? Na verdade existem sim, né? Existem plantas cujo néctar ou pólen, ou às vezes os dois, podem causar problema para as abelhas, né? Seja devido a substâncias que são tóxicas diretamente para a abelha, ou então por causa de outras substâncias que acabam funcionando como fatores antinutricionais, ou seja, impedindo a abelha de absorver nutrientes que ela precisa para o desenvolvimento, principalmente na fase larval, né? Então, isso acontece sim, existe sim esse problema. E uma coisa que talvez cause dúvidas nos nossos ouvintes, mais leigos sobretudo, é uma planta tóxica para a abelha, uma planta tóxica para o homem, é também uma planta tóxica para a abelha? Existem as três situações. Existem plantas que são tóxicas para a abelha e não são tóxicas para humanos. Existem plantas que são tóxicas para as abelhas e para os humanos, e existem plantas que são tóxicas para os humanos e não são para as abelhas, né? E quando a gente está falando dessas plantas, a gente está falando dos produtos dela que as abelhas trabalham, ou seja, o pólen e o néctar, e que nós humanos acabamos entrando em contato quando a gente explora os produtos das colmeias, né? Certo. E isso tem a ver também com a quantidade dessas toxinas, digamos assim, os efeitos potenciais delas nas abelhas, os tipos de toxinas que ocorrem nessas plantas. Existem mais estudos ou ainda carecemos de estudos sobre essas toxinas? Na verdade, ainda se carece muito de estudos. No mundo existe uma certa quantidade, mas ainda é uma carência grande. E no Brasil, praticamente não existe. São muito poucos os estudos, né? Para você ter ideia, na verdade, como é que a gente poderia dizer que uma planta é tóxica? Tá? A toxicidade da planta vai variar muito com a dose que a abelha recebe, né? Por exemplo, você pode ter uma determinada planta que a abelha visita, suga o néctar, por exemplo, e não sofre nada, tá? Mas aquela mesma planta, numa condição em que você tem uma baixa umidade no solo, por exemplo, ela pode produzir um néctar mais concentrado, e aí uma determinada substância naquele néctar, que quando estava mais diluído não chegava a um nível de provocar nenhum problema para as abelhas, passa a provocar, né? Então, a partir daquele momento, ela passa a ser uma planta tóxica para a abelha, mas sob aquela condição. Da mesma forma, acontece de ela ter uma certa toxicidade, mas devido ter outras plantas florescendo na área, a abelha, ao buscar o néctar dessas outras plantas, dilui o néctar daquela planta inicial, então também o nível de toxicidade fica abaixo do que é perceptível para as abelhas, ou do que seria danoso para as abelhas. E também pode existir o caso da questão da preferência, ou seja, a abelha não visitar aquela planta, por alguma razão, até por questão evolutiva mesmo, ela identificar como uma planta problemática inconscientemente, mas não visita, e preferir visitar outras plantas. E aí, na falta dessas outras plantas, ela se vê obrigada a visitar aquela planta que é tóxica, né? O pessoal, por exemplo, que cria gado aqui no sertão do Nordeste, deve conhecer uma planta chamada tingui, né? Essa planta, o tingui, ela é uma planta que, se o gado comer quando ela está verde, com bastante conteúdo de água, o gado não sente nada. Mas se o gado consumir no final da estação chuvosa, início da estação seca, quando ela está, como a gente chama, zarolha, né? Ou seja, as folhas já estão murchando, ela já perdeu aquele excesso de umidade nas folhas, então há uma concentração de uma determinada substância, e aí o animal, se estressado,
acaba morrendo, né? Então, no caso, com as abelhas, acontece algo semelhante com algumas plantas também. Essas plantas que têm relatos de toxicidade para as abelhas são principalmente plantas introduzidas, porque a gente ouve falar muito do caso do NIM, de espatódia, que são plantas que não são originárias do Brasil. Mas hoje a gente encontra elas muito frequentes, né, no paisagismo urbano, e acaba por sendo fácil, né, de crescimento, de plantio, ocupando áreas manejadas com muita facilidade. O que é que o senhor acha sobre isso? E, enfim, essas plantas são perigosas mesmo para as abelhas? Olha, Fabiana, a planta tóxica existe em todo mundo, né? Você tem, se você procurar, você vai ver relatos, tília, cálmia, né? O jasmim amarelo lá nos Estados Unidos, tá certo? Na Europa, alguns tipos de asterácea, que as abelhas até Rapácea. evitam. Então, na verdade, existe em todo local e não tem dúvida que aqui no Brasil nós temos também nossas plantas tóxicas nativas. Por exemplo, o barbate-mão é um exemplo típico disso aí. Todo mundo que trabalha com apis conhece a história do barbate-mão. Agora, normalmente, como nós não temos estudos aqui no Brasil voltados para plantas tóxicas, então a gente não identifica essas plantas nativas. Já essas plantas que você está falando, como por exemplo a espatódia, que entrou como uma planta ornamental, ela foi colocada em várias cidades, né? É uma planta muito bonita, de fato. Uhum. E então, por estar em cidades, se percebe com mais a facilidade, as abelhas mortas dentro das flores e tal. Então, se identifica como sendo uma planta tóxica, né? O NIM também, porque ele foi introduzido tanto quanto a planta para paisagismo, né, nas cidades, como também para exploração de madeira, para exploração como um produto de controle natural, né, de pragas. Então, acaba também percebendo o que está acontecendo, né? Mas, por exemplo, existem outras plantas. Tem um estudo que foi feito em Roraima, por exemplo, que eles identificaram duas espécies lá da região, né? A Caraípa densiflórea e a Ferdinandusa paraensis, cujo pólen se mostraram bastante tóxico para as abelhas, né? Para as larvas, principalmente. Então, são plantas nativas. O próprio babatimão é outra planta nativa. Então, eu acredito que se a gente investiga, nós vamos identificar plantas que são tóxicas. Agora, a questão é que, de uma maneira geral, em um ambiente equilibrado, essas plantas não causam problema para as abelhas. Principalmente para a apis, que é uma abelha muito generalista, né? Então ela acaba buscando uma série de outras fontes diferentes e mesmo que ela leve um pouquinho do néctar, do pólen daquela planta que é problemática, aquilo fica diluído dentro do conteúdo geral, não aparece. O problema começa a aparecer na hora que você tem os desequilíbrios, na hora que você começa a ter uma grande predominância de uma determinada planta ou de uma determinada espécie, e aí sim, aquilo começa a causar impacto. Primeiro porque as abelhas naturalmente já precisam de fontes diversas de alimento para poder fazer o balanço nutricional, né? Nenhum pólen vai ter todos os aminoácidos, todas as vitaminas, todos os minerais e toda a gordura que a abelha precisa. Então, por isso que se você colocar um coletor de pólen na entrada de uma colmeia, de apis, ou se você ficar lá observando, você vai ver que as abelhas chegam com as bolotinhas de pólen de cores diversas, amarela, vermelha, branca, esverdeada, né? O que mostra que ela está buscando aquele pólen de fontes diferentes. E isso ela faz inconscientemente para dar o balanço nutricional na dieta dela. Então, à medida que você começa a retirar essas outras espécies da área e começa a concentrar numa única espécie, então a abelha já começa a ter dificuldade de fazer esse balanço nutricional. E se para azar essa espécie que está predominante é uma espécie que tem substâncias que estão tóxicas para ela, então aí essa toxicidade vai se pronunciar, aparecer, né? E se vai ver mais pronunciadamente. Mas não tenha dúvida que nós temos nossas plantas tóxicas também. Agora, é Essa. interessante, Desculpe. só concluindo, é interessante notar que as abelhas, instintivamente, elas evitam, né? Elas normalmente concentram o forrageamento dessas plantas quando não tem outras opções, mas tendo elas preferem em fazer esse balanço. Temos duas perguntas bem interessantes nesse contexto, né? A primeira é do Jefferson Gabriel, ele perguntou se esse fator, esse aspecto da toxicidade de plantas para as abelhas, se o senhor conhece, se isso é considerado de alguma forma na escolha dessas plantas que vão para o ambiente urbano. Isso me parece bem relevante, né? Já que o senhor disse
que a questão da diversidade dos recursos é um fator importante, né, para diminuir esses potenciais efeitos negativos, mas também porque cada vez mais se discute o papel das cidades como potenciais hábitats, né, para manter, ou pelo menos para funcionar como corredores para polinizadores, inclusive abelhas. O que o senhor pensa disso, assim, desse caminho, dessa circunstância? Não, olha, Fabiana, até recentemente não havia nada sobre isso, ou seja, as pessoas plantavam essas plantas sem ter essa preocupação. Mas recentemente, até mesmo por causa do protesto dos apicultores, dos meliponicultores principalmente, né, começou a haver essa preocupação. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, foi aprovado na Câmara Municipal em que a prefeitura não pode fazer urbanização pública, né, usando o NIM. Né? Então, o NIM não pode ser plantado na cidade. Claro, um particular que plante no quintal dele, ninguém pode fazer nada, mas o órgão público, né, não pode mais plantar NIM como forma de arborização da cidade. Em Santa Catarina também, há uns 2 ou 3 anos atrás, eu recebi algumas consultas de pessoas de lá, e também houve um movimento, e também em algumas cidades de Santa Catarina também está proibido plantar espatódia. Em algumas estavam até querendo cortar as espatódias que tinham, porque lá tem essa cidade que tem ruas, né, toda arborizada com espatódia, certo? Então eles estavam evitando plantar, já proibiram plantar em algumas e estavam inclusive querendo cortar em outras. Né? Então está começando a haver essa conscientização do problema dessas abelhas, dessas plantas, para as abelhas. Agora, é importante a gente entender que não é só tirar as plantas tóxicas. Né? Nós temos que ter a preocupação de, quando fazer nossa arborização, procurar plantas que sirvam para as abelhas, que sirvam para os morcegos, que sirvam para as borboletas, ou seja, polinizadores de uma maneira geral. Nós temos tendo sombra para a gente, as coisas que a gente precisa, e ao mesmo tempo estamos fornecendo um alimento que vai ser útil para essas abelhas que estão vivendo em áreas urbanas. Tem aqui uma outra pergunta, se você tem conhecimento se essas plantas tóxicas, né, para as abelhas têm sido usadas como inseticidas naturais por produtores rurais, perguntou foi Blandy. Olha, o NIM sim, né? O NIM tem sido utilizado como um produto natural. Algumas plantas que se usa o óleo mineral dessas plantas também, mas aí a gente tem que entender que essa toxicidade que a gente está falando agora se refere ao néctar ingerido ou o pólen ingerido, né? Que você pode ter, por exemplo, o NIM, por acaso, é uma planta que tanto o pólen e o néctar dele são tóxicos, como também quando você faz o extrato do NIM e pulveriza, ele também é tóxico para insetos, então vai ser tóxico também para abelha, certo? Mas outras plantas não. Outras plantas, por exemplo, o néctar ou o pólen pode ser tóxico, mas o extrato de folhas e de outras partes da planta pode não ser. Tá? Inclusive é uma coisa, um problema que a gente é até bom, Fabio, esse ponto foi muito interessante, porque a gente tem visto aqui no Brasil alguns trabalhos preliminares em que as pessoas fazem extrato das folhas da planta e testam em laboratório na abelha e diz essa planta é tóxica. Tá? Só que isso é uma situação totalmente artificial e complicada, porque primeiro, quando você faz um extrato de uma flor, né, você está macerando ali tecidos e vai ter então substâncias que aparecem no tecido da flor, mas não aparecem no néctar ou no pólen, por exemplo. Né? Então, não necessariamente se essa flor seria tóxica para a abelha se a abelha beber só o néctar ou comer só o pólen. E também a questão da concentração. Né? Ela pode aparecer numa concentração muito maior, que torna tóxica. A gente sabe que até água demais faz mal. Né? Então, e aí começa essa coisa de que planta tal é tóxica, planta tal é tóxica e tal, numa situação que, na verdade, é totalmente diferente do que a abelha encontraria no campo, para a gente poder dizer. Então, a gente tem que estar atento para esse tipo de coisa. Sim, professor, nesse sentido, o seu grupo de estudo, o seu grupo de pesquisa, né, realizou um trabalho bem importante, bem interessante com o NIM, né, em relação às abelhas apis. Podia falar um pouquinho sobre esse experimento, uma vez que você acabou de mencionar que não é toda a parte da planta, que a gente vai relacionar
fontes de toxina na planta que seriam relevantes para a abelha, né? E foi um trabalho experimental que mostrou efeitos sobre abelhas, né? Então, eu acho que todo mundo tem interesse em saber um pouquinho sobre isso, né? Certo. Na verdade, esse trabalho ele foi feito em 2008, 2009 e foi defendido em 2010 como tese de doutorado do meu ex-aluno, hoje professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, o professor Everton Alves, né? Isso aconteceu por um fato muito curioso. Um dia eu recebi um e-mail de um colega da região amazônica pedindo que eu enviasse o trabalho em que a gente mostrava que o NIM não era tóxico para a abelha, né? Que o NIM era bom para a abelha, aliás, né? E não tinha toxicidade e tal. E eu fiquei surpreso com aquilo, eu falei, mas eu não tenho nenhum trabalho com isso. Aí ele disse, mas eu recebi esse material aqui, divulgando e dizendo que os estudos da Universidade Federal do Ceará com abelhas e tal, do professor Breno, dizia isso. E era, na verdade, um sujeito que vendia semente, mudas de ninho, né? E que tinha inventado essa história, né? Totalmente. E eu disse, bom, já que ele falou, vamos ver se esse negócio é tóxico ou não. E por coincidência, eu tinha ouvido alguns relatos de produtores aqui, principalmente no interior, no sertão, de que na época do verão, né, na época seca do ano, o ninho utilizado em arborização, lá quando florava, aparecia abelha morta. E eles queriam saber por quê. Então, eu sugeri a ideia para o Everton encampou a ideia, e a gente começou a fazer o trabalho. E era interessante, porque lá na universidade, lá na UFC, tem tinha muito ninho utilizado na arborização. Então, nós fomos lá e começamos a observar, e as abelhas forragendo no ninho tranquilamente, sem problema nenhum. Eu disse, bom, Everton, vamos testar. Então, aí fomos preparar, fazer gaiolinhas para colocar as abelhas dentro, para alimentar com pólen, alimentar com néctar, aquela coisa todinha. E aí o Everton chegou e começou a relatar, professor, eu estou tendo um problema. Eu digo o que é? Não, porque eu pego as abelhas lá no ninho, nas flores, boto aqui dentro da gaiolinha, e quando eu trago, chego no laboratório, chega tudo morto. E isso era uma distância que dava 100 metros do ninho para o laboratório, né? E eu digo, Everton, não é porque tu está pegando uma hora muito quente, essas abelhas estão abafadas aí sem ventilação. Eu disse, não, professor. As outras que eu pego, as testemunhas que eu pego nas outras flores, está tudo vivo, tudo tranquilo. Né? Então isso aí me lembrou o tingui, por isso que eu relatei aqui no começo da história. Né? Eu digo, olha, deve ter alguma substância aí nessas flores que quando essas abelhas estão estressando, está acontecendo isso. E aí se começou os testes, tanto com as larvas, e aí deu um trabalho danado, porque a larva a gente teve que desenvolver um método de criar essas larvas no laboratório, porque as larvas, a gente tinha que ter certeza que elas estavam comendo pólen de ninho, que elas estavam comendo néctar de ninho, né? Então não podia deixar de comer com as operárias alimentando, quem tinha que alimentar era a gente. Então o Everton, nesse período, ele dormia na universidade, porque ele tinha que alimentar essas larvas de 3 em 3 horas. Então era o dia todo dormindo lá e tal, para alimentar, e esse alimento era aquela história, variando desde 0 ninho na dieta da larva, até valores, né, de 30, de 50, de 70, até 100% de ninho na dieta. E com as larvas, o que a gente observou é que quanto maior, quando você não colocava ninho, não tinha problema nenhum. Quando tinha ninho em pouca proporção, tipo 10%, também não era problema. Mas à medida que você começava a aumentar a proporção do pólen do ninho na dieta, essas larvas começavam a crescer menos, né, e chegava a um ponto com altos teores, como 70% e 100%, que a larva não sofria mais ecdise, ela não passava de um estágio larval para o outro, não crescia e morria. Então você, na tese dele, por exemplo, você vê as fotos das larvas normais, bem grandes, e a outra larva da mesma idade pequenininha. E essas larvas, então, não desenvolviam de forma nenhuma. Então, claramente, essa questão do ninho na dieta afetava o desenvolvimento da larva. A mesma coisa quando a gente pegava abelhas adultas e colocava nas gaiolas e alimentava ou com néctar ou com pólen de ninho em diferentes proporções, a longevidade dessas abelhas também caía. Né? A abelha alimentada com pólen e néctar, que a gente sabia que não era tóxico, vivia o que se esperaria que elas vivessem, mas as abelhas adultas alimentadas com pólen ou néctar de ninho, aumentando a proporção, viviam menos. Então, claramente, a gente via que tanto o néctar como o pólen do ninho eram tóxicos. Aí nós fomos para a parte de campo. Qual foi a parte de campo? Nós vamos estudar apiários montados tanto no sertão quanto no litoral, em áreas
sem ter ninho e áreas com ninho. E o que a gente viu é que, de novo, né, no litoral, por exemplo, onde você tem uma diversidade de plantas florescendo, por exemplo, na época seca do ano, não fica só o ninho, as abelhas não tinham esse impacto, não havia impacto, você não via muita diferença entre as áreas com ninho e áreas sem ninho. Mas no sertão, por exemplo, aonde na época seca desapareciam as outras plantas e ficava basicamente o ninho como florada, então a gente via aumentar a mortalidade das abelhas. É claro que, como era campo aberto, elas tinham a opção de encontrar, mesmo em pequena quantidade, outras coisas. Então você nunca tinha uma dieta de 100% de ninho, né? Mas você tinha uma dieta com altos teores de ninho e isso aumentou essa mortalidade. Mas aí acontece uma coisa interessante. É que, por exemplo, se eu tinha uma mortalidade normal de 10% das larvas, para chegar à fase adulta, e naquela situação esse aumento passou a ser 30%, tá? Mas se com 10% de mortalidade a rainha estava pondo, por exemplo, época seca, não tinha alimento, não tinha nada, ela estava pondo 100 ovos por dia, por exemplo, então estava nascendo 90 operários. Quando você bota as abelhas no ninho, por exemplo, quando essas abelhas estão no ninho, essa rainha, em vez de 100, vai pôr 300 ovos por dia, por exemplo. Tá? Por quê? Porque está entrando néctar, está entrando pólen. Então ela sofre estímulo para a postura. E aí, só que em vez de morrer 30 abelhinhas, ou seja, os 10%, e você ter 270 abelhas, né, que seria o normal, você vai morrer 30%, dessas 300, que são 90 abelhas, você tem 210 abelhas. Só que 210 abelhas é mais do que as 90 que nasceriam se ela tivesse pondo só 100 ovos. Então as colmeias ficam mais fortes na população de abelha e o apicultor diz, essa planta é boa, o ninho é bom para abelha. Entende o que acontece? Na verdade, você passa a ter uma natalidade maior, mas com a mortalidade maior. É só porque você tem mais postura. E isso são efeitos que a gente viu imediato. A gente não mediu a longo prazo o que ocorre, por exemplo, com essas abelhas que sobrevivem. Tá? Não deu para a gente chegar a esse ponto. Mas a gente pode ser até que essas que nascem a mais tem uma longevidade menor, tem algum outro problema que a gente não sabe, não deu para medir. Mas isso é interessante porque se você procurar, você vai ver que vai ter apicultor dizendo que ninho é bom para abelha. Porque acontece isso que eu estou lhe dizendo, entendeu? Inclusive, em certas partes, na Índia, eles tiram mel com predominância de ninho. Mas por quê? Porque existem outras plantas nas redondezas que nutrem as abelhas, mas mesmo assim eles provavelmente vão ter essas altas taxas de mortalidade. Então existe essa coisa, né? E pode criar uma falsa ideia no apicultor, por exemplo, de que ele tem mais sucesso se ele expõe as abelhas a muito ninho. E isso levou o apicultor a plantar ninho próximo aos seus apiários, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece é isso. O apicultor, ele vê esses resultados. Minha colmeia ficou mais forte. Então, essa planta é boa para ler. Mas ele não está vendo o que, na verdade, houve aquele aumento de mortalidade, que, na verdade, aquilo pode ter uma consequência mais para frente que ele não sabe. E também a gente tem que, pelo nosso lado, a gente tem que também pensar nas abelhas solitárias, nas abelhas nativas, né? Por exemplo, eu tenho um vídeo que um senhor do interior trouxe para mim, horrível, você olhando o ninho, por exemplo, plantado em arborização em cidades do interior, então na época seca não tem outra coisa, como a pessoa agoa o ninho na porta da casa dela ali, né? Então ela fica verdinha, ele flora na época seca e não tem outras coisas, e as abelhas forrajando lá e caindo mortas embaixo. Apis, abelha sem ferrão, abelha solitária, xilócopa, né, as mamangavas, entendeu? Então dá uma pena, entendeu? Então, ela é sim uma planta tóxica. Agora, em certas situações, pode não ocorrer porque a abelha o evita, tendo outras opções, ou, no caso de um criatório intensivo, como é a apicultura, né, acontece esse efeito que mascara a toxicidade dela. Isso é um aspecto muito importante que o senhor está mencionando, porque nem tudo se reduz àquela mortalidade imediata, né? Nem todo o efeito se reduz a uma mortalidade imediata. Pode ocorrer depois, daí a gente encontra abelhas mortas
e pode atribuir a outros fatores, né? Pode cometer Já, erros de diagnóstico, digamos assim. E é, também, aproveitando que foi feita uma outra pergunta, se houve outros efeitos nas larvas que foram identificáveis, o tamanho, né? O tamanho da larva, né? A capacidade de desenvolvimento dela. Isso também foi verificado no estudo? sim, é exatamente isso. Quanto maior a proporção do ninho na dieta, a menos a larva crescia, né? E maior dificuldade ela tinha de passar de um insta para o outro. E aí você acaba tendo, se ela chegar a completar o ciclo dela, aquelas que conseguem sobreviver até chegar, você teria larvas menores, né? Abelhas adultos menores. Uhum. E aí pode ser aquele problema lá na frente. Sim, é verdade. Tem uma internauta perguntando, uma participante, se tem como repetir esse trabalho que o senhor citou com as abelhas sem ferrão, né? As melíponas. Tem alguma perspectiva do seu grupo? Olha, o Everton, né, quando ele terminou, quando ele concluiu, a gente resolveu fazer isso, fazer com Jandaíra. E a gente começou o trabalho. Só que, óbvio, com a abelha sem ferrão é muito mais trabalhoso, primeiro porque, principalmente com melíponas, né? Porque a população é muito menor. A abelha sem ferrão, você tem que coletar todo o alimento que a larva vai precisar até a fase adulta, né? Porque ela não tem aquela alimentação progressiva. Tem ajustes que são precisos fazer, dá mais trabalho. A gente fez, só que, devido a essa questão da alimentação, o Everton estava incubando essas abelhas em casa, depois que conseguiu contornar todos os problemas, estava incubando, as larvinhas saudáveis se desenvolvendo bem, as do ninho com os probleminhas dela e tudo mais. Aí, um belo dia, ele foi trabalhar na universidade e quando voltou, a faxineira dele tinha torrado as abelhas. Ela tinha ligado lá a estufa, né? Que as abelhas estavam, e aí saiu da temperatura ideal, foi lá para cima, torrou todas as abelhas, e aí ele ficou muito decepcionado, porque tinha tido uma trabalheira imensa e acabou não repetindo mais o experimento. Né? Mas não desestimulou para sempre, não, né? Eu espero que não, eu espero que não. Hoje ele tá com muitas funções administrativas na universidade, de diretor de curso, chefe de departamento, e uma série dessas outras coisas, e pró-reitor e tudo, então isso atrapalha um pouco. Mas eu espero que não, eu espero que ele ainda faça. Ou alguém, ou outra Ou pessoa, alguém, né? né? Não precisa ser nem só eu ou ele, nem só o nosso grupo, né? O Brasil é imenso, tem não sei quantos grupos de pesquisa, então... Não, eu acho que a Né, sua fala está sendo um estímulo para muitos outros pesquisadores, né, jovens ou de grupos consolidados, a pensarem nessa questão que tem muitos pontos em aberto, né? Aproveitando o Olha, gancho. viu, Fabiana, seria muito interessante, na verdade. Hoje, por exemplo, nós temos grupos no Brasil muito trabalhando com toxidez de pesticida, né? Já está começando a ter, antes não tinha ninguém trabalhando com isso, aí começou os grupos lá do Malaspina, da Roberta, lá em São Paulo, e agora outros grupos já estão trabalhando com isso. Então seria interessante alguém trabalhar com isso também, trabalhar também com essa questão de toxidez, plantas tóxicas, seria algo interessante. Ah, que eu ia dizer? Se esqueceu, tem Interessante. uma pergunta do internauta. Ah, sim, foi alguém que falou aqui. Alguém tinha comentado aqui dizendo que fazia, que Que faz. ótimo! E Muito queremos boa, os né? resultados e apoiar. É. O Ricardo de Santarém, no Pará, ele perguntou se dos indivíduos que passaram da fase larval, se foi observado a longevidade e performance durante a vida. Eu acho que você até já respondeu, mas enfim. Não, Ricardo, infelizmente, como eu falei, devido o estudo era complexo, a gente trabalhou com as larvas, a gente trabalhou com os adultos, a gente trabalhou com levando para monitorando esses apiários em área com ninho e sem ninho no litoral, em área com ninho e sem ninho na caatinga, então era muito trabalho, né? E principalmente nesses apiários de particulares, que ficava difícil acompanhar essas abelhas sobreviventes lá para ver performance, né? Tá certo? Então, e essas abelhas que a gente produz no estudo no laboratório, que chega à fase adulta, é complicado a gente tentar avaliar a performance dela, porque elas não foram criadas dentro da colmeia, né? Quando emergiram não tiveram aqueles estímulos naturais que existem na colmeia, então fica sempre aquela questão de se eu botar uma abelha dessa
isso vai ser, esse resultado é devido ao problema ou é devido é devido à planta, à toxidez, ou é devido ao problema da questão dela não ter sido desenvolvida entre a colmeia, não ter recebido os estímulos iniciais, que isso é muito importante nas aves, né? Sim. Tem mais uma pergunta, se essa relação de toxicidade tem a ver com o tamanho do corpo da abelha, ou seja, se abelhas maiores, como a bomba, o xilopa, seriam mais suscetíveis ou menos suscetíveis? Tem alguma evidência nesse sentido? Olha, todo produto tóxico, ele obviamente tem a ver com o peso corporal. Por exemplo, se você for tomar uma cerveja, se você tiver 80 quilos, você vai levar mais tempo para começar a sentir os efeitos do que um colega seu que tem 50, por exemplo, né? Bom, né? Então, não, geralmente, isso é um geralmente. Não, existem, lógico, à medida que você vai bebendo, você vai até adquirindo alguma resistência, né? E também tem a base genética, por exemplo, o pessoal de origem asiática, né? Não tem um gene que desintoxica, então sente muito mais rápido, existe essa questão também. Mas se levar em consideração só o peso corporal, sim, indivíduos maiores precisam de doses maiores, né? Normalmente. Agora, o que pode acontecer é que não existe uma proporcionalidade. Ou seja, se esse aqui pesa, sei lá, X e o outro pesa 2X, o outro não precisa de uma dose dupla do produto tóxico para sentir. Ele já pode sentir com 1,5, por exemplo, ou algo assim, né? Então, acontece. Agora, como ele citou xilócopa e abelhas grande porte, como euglossina e tal, a nossa experiência com o ninho é que essas abelhas também se intoxicam e também morrem. Como eu falei para vocês, quando elas estão lá, basicamente tendo essa planta como fonte única, acontece. Poxa, muito bom ouvir você falar sobre esse assunto, dá um estímulo para a gente estudar, mas dá um pouquinho de apreensão, né? Porque a gente vê que a verdade é que a gente trabalha com os ambientes todos com um grau de manejo ou de modificação, né? Os ambientes naturais, eles são parte do mundo, mas não são agora a maioria do mundo, a maior parte do mundo terrestre. Isso é uma coisa muito interessante, Fabiana, porque, na verdade, devido à situação que nós estamos vivendo hoje, as novas gerações, né, as pessoas, você falou falou e não falou da minha idade no começo, né? Mas as novas gerações, por exemplo, muitas vezes o que elas pensam que é o normal ou que é o natural já é uma área bastante antropizada, já é uma área bastante degradada em relação ao que ela era originalmente, né? Então a realidade já é uma coisa diferente, já é diferente do que era antes, né? Exato. Quando eu penso no nosso contexto aqui do semiárido, né, na época de poucas chuvas, né, na época de seca, a gente tem naturalmente menor diversidade, como esses ambientes já estão muito modificados, alterados. Por exemplo, quem tem um apiário, ele precisa pensar em algumas estratégias, né, e tem ninho, ele precisa pensar em algumas estratégias para garantir a saúde lá das suas abelhas. Que conselhos assim o senhor poderia dar para esse apicultor nesse contexto, né? O que é que ele deve fazer? Plantar árvores, com certeza. Com certeza, mas na verdade, a natureza ela é fantástica. Quer dizer, se você puder plantar, ótimo, mas eu sugiro que plante as essências nativas da região, né, que não vai trazer nada de fora, que você plante as plantas que tem lá, as plantas que são boas para as abelhas. Mas, olha, só não atrapalhar já ajuda muito, né? Só, se você deixar, você vai ver que o extrato herbáceo volta todinho, né? E as abelhas, ao visitarem essas plantas, elas vão polinizar as plantas que elas gostam. Eu me lembro que eu tinha um grande amigo meu, né? Ele trabalhava aqui em plena Caatinga, uma área muito seca aqui do Ceará, e ele criava bode e tinha abelha. E ele reclamando que, ao longo dos anos, os capins, né, que os bichos comiam, na verdade, os bodes não eram nem tanto problema, era mais as ovelhas dele, porque a ovelha que come mais capim, estavam desaparecendo nas áreas de pasto, né, e estava predominando bamburral, vassourinha de botão, ou seja, o que para o pecuarista que cria ovelha é uma planta invasora e é uma praga de pastagem.
Mas isso estava acontecendo por quê? Porque como ele tinha bastante abelha, as abelhas visitavam, polinizavam essas plantas, havia uma grande produção de semente, e como os ovinos não comiam essas plantas, então essas plantas completavam o ciclo. Já os capins, os nativos, né, o mimoso e outros capins nativos, as ovelhas comiam ainda, muitas vezes, antes de florescer, e não havia reposição do banco de semente. Então, ao longo dos anos, começou a haver uma seleção, né, para aquelas plantas que as abelhas visitavam. Então, ele, sem querer, ele acabou perdendo o pasto dele para as ovelhas e criando um pasto que favorecia as abelhas, né? Então, esse é o tipo de coisa que você, óbvio, no caso dele isso não era tão interessante, ele teria que ter feito um manejo disso, por exemplo, só colocar as abelhas naquela área depois que esse capim tivesse sementado, por exemplo, esse tipo de coisa, o manejo pode ser feito, mas que se você cria abelha e você quer ter as abelhas, então é o tipo da coisa que você consegue fazer um manejo desse para aumentar a quantidade de plantas que favorece as abelhas. Se a gente está falando de extrato herbáceo, a mesma coisa você pode falar no extrato arbustivo, por exemplo, o marmeleiro, que é outra planta que dá um mel excelente, as abelhas adoram, mas que é considerado praga também, tá certo? E então as plantas do extrato arbóreo. É interessante que todos os estudos feitos, a minha dissertação de mestrado foi sobre o potencial das plantas da caatinga para a apicultura. E depois disso, várias outras pessoas trabalharam. E todos os estudos feitos mostram que as abelhas, principalmente no caso da apicultura, né, e da meliponicultura, elas exploram bastante o extrato herbáceo e arbustivo no primeiro semestre do ano, que é o semestre das chuvas. Vamos dizer, o semestre das chuvas, né? Porque nem todo o Nordeste é dessa maneira. Isso. Mas no período das chuvas, da caatinga, e exploram as árvores, né, o extrato arbóreo, no segundo semestre do ano. E qual é o grande problema que tem hoje? A gente tirou praticamente as árvores todas da caatinga, né? Então, por exemplo, plantas que são importantíssimas para manter as abelhas nesse período na caatinga, como juazeiro, como aroeira, como angico, né? Como em certas regiões mais úmidas a carnaubeira, como a oiticica, essas plantas foram retiradas. Né? Então, aquelas plantas que mantinham as abelhas na época seca, sem estar lá, obviamente essas abelhas não vão conseguir se manter. Aí o pessoal vai ter que criar abelha como cria galinha, né? Ou pinto, na base de ração. O que não é legal, porque o grande apelo da apicultura é o fato de você estar explorando recursos naturais que você tem na propriedade que não usa para outros fins, né? Então você está aproveitando um outro nicho ali que você não utilizava. E, ao mesmo tempo, sem causar impacto ambiental e até contribuindo para recuperar a vegetação nativa da área. Então, isso é que é o grande tchan da apicultura, da meliponicultura, entendeu? É a gente pensar nas nossas plantas, porque a apis é uma generalista, então ela vai em qualquer uma delas, na grande maioria, não tem problema. E as nossas abelhas nativas são abelhas evoluíram com essas plantas nativas. Então, a melhor coisa que você pode fazer com a abelha nativa é dar uma planta nativa, que foi uma planta com a qual ela evoluiu. Né? Tá certo? Então, é isso que a gente deve pensar. De preferência, muitos tipos ao mesmo tempo, né? O máximo que a gente puder diversificar. Mantendo a diversificação dessas espécies na área. Até para poder ter flores o ano todo, né? Para manter as abelhas na época que a produção é mais baixa e ter produção na época em que tem mais floradas. Muito bom lembrete, né? Eu acho que a gente sabe, mas precisa sempre ser lembrado disso, que ter mais diversidade é sempre bom, né? E diversidade para as abelhas é fundamental, né? A gente fica se perguntando como que tem planta tóxica, né? Se um bicho que evoluiu visitando flores e consumindo recursos florais, né? Então, tem vários caminhos, né, evolutivos e a gente precisa aprender a lidar e aproveitar bem esse potencial, não é, professor? E isso é uma coisa interessante, essa pergunta é muito interessante. Por que tem planta tóxica? Para abelha, por exemplo, se em teoria a abelha faz um bem danado de visitar e polinizar, né? O problema, ou a questão, é que, na verdade, quando a abelha vai lá e coleta pólen, né, na verdade, ela está tirando as células reprodutivas da planta. Então, são oportunidades reprodutivas que aquela planta poderia ter e que estão indo para o fundo do alvéolo lá ser armazenada. Então, em teoria,
pode não ser tão bom para a planta, principalmente se aquela abelha não for o polinizador natural daquela planta. Né? Existem situações em que a abelha funciona como uma ladra. Ela tira o pólen, que é muito bom para ela, serve, em teoria, para a nutrição dela, mas para aquela planta, por exemplo, ela precisava de um outro bicho para fazer aquela polinização. E ao fazer isso, né, a abelha está, entre aspas, atrapalhando, ou poderia estar atrapalhando. Então, esses processos acabam acontecendo para desestimular a abelha, né, de roubar aquele pólen, porque naquele caso seria uma situação dessa aí. Né? E às vezes o objetivo não é a abelha, às vezes o objetivo é um outro bicho que tiraria, e a abelha, como tira, também acaba pegando por tabela. Então, como você falou, são muitos caminhos, né? Muitas situações. Mas o importante é ressaltar essa questão que o senhor já colocou da diversidade, né? Tanto do lado das abelhas, e aí incluir as nossas abelhas, não a única espécie que é a Apis, que é muito importante, ela é crucial, tem um sistema de produção ligado a ela, mas também temos as abelhas nativas com potencial enorme, né? Muito rico, ainda subexplorado, e que precisa ser cuidado dentro dessa perspectiva, né? Da diversidade de plantas, diversidade de abelhas, porque aqui está sendo o nosso foco, né? Mas como você disse, diversidade para todos os polinizadores, porque eles que mantêm toda essa rede, né? Essa integração dos ecossistemas, né? Dos ambientes. Queria saber se o senhor gostaria de fazer mais um comentário final, e tem uma pergunta que, se der para responder, seria excelente, que a Mili perguntou como harmonizar abelhas e agricultura nesse contexto, né? Já que a gente tem mudança e na agricultura a gente tende a ter menos espécies realmente de plantas. Ih, Mili, para falar, olha, isso aí é um curso, né? Na verdade, é um ponto muito chave isso aqui, que a gente tem que entender que na agricultura realmente, normalmente você tira uma diversidade de plantas numa área e entra com uma monocultura, pelo menos na grande maioria do nosso agronegócio hoje, né? Então, realmente, numa situação dessa, fica mais difícil. Mas aí existem alternativas, né? Que pode ser feito pelo produtor agrícola, principalmente se ele tem essa preocupação, das áreas de entorno, né, de fazer campos menores com faixas separando, de você ter no entorno dessas áreas, ou você cultivar plantas que as abelhas gostam, ou que sirvam para as abelhas. Então, depende do tipo de abordagem que vai ser dado pelo proprietário da área. Uma das lutas que tem sido nossa e de muitos colegas nossos aqui no Brasil e no mundo, é de que o agricultor ele entenda a importância da abelha, né, no contexto da própria produção agrícola dele, de que aquilo pode ser, que aquilo será com toda certeza um benefício para ele ter essas abelhas na área. Então, com isso, ele tente ajustar a produção dele, né? Ou seja, tentar pensar na abelha como um fator positivo no sistema de produção. Então, não usar agrotóxico, diminuir o uso para o mínimo necessário, ou para produtos menos tóxicos, ou pulverizar naqueles momentos que não tem flores no plantio, porque a abelha só vai na cultura quando tem flor, né? Então, quando não tem flores no cultivo, ou então à noite, por exemplo, quando não tem abelha no campo, e lembrar dessa questão, da importância de manter os entornos das áreas que ele não está cultivando bem preservado, né? De procurar usar campos menores com essas faixas entre as áreas de plantio. Então, existem alternativas, e essas alternativas são variáveis em função do sistema de produção da pessoa e também em função do tamanho da área dele, da cultura que ele planta. Então, são mil e uma coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas sim, é possível, sim. Eu acho um ponto que está bem dentro do que a gente está falando é a questão das áreas do entorno, né? E que entender que ter área nativa perto do cultivo pode ser também uma forma de contribuir para o sistema de produção, né? Obedecer o Código Florestal ou fazer mais do que o Código Florestal pede, pensando na manutenção desses agentes polinizadores que vão contribuir positivamente para a cultura, né? Se eles não estiverem lá, eu não consigo. E se eu não conseguir compatibilizar interesses, a gente também não consegue ter um diálogo frutífero, né, professor?
Sim, Fabiana, uma outra planta que a gente podia pensar ou conversar aqui é sobre a moringa. Hum, A moringa é uma planta que hoje tem alguns relatos de problema de morte de abelha, principalmente abelha de grande porte, como a xilopa, como a Eulema nigrita, né? nossa, Então, é uma planta que a gente tem que fazer algum estudo com ela também, porque pode ser que seja uma situação parecida com a do NIM. Por exemplo, lá no nosso campus da UFC, nós temos moringa, nós temos abelhas xilócopa visitando moringa, e eu tenho observado, eu não tenho visto problema. Mas nós não estamos fazendo uma pesquisa, são só sim. observações pontuais. Ninguém tem visto. Agora, só que a população de moringa lá é pequena. Você tem uma planta aqui, outra lá, longe. E aí tem Uhum. tamarineiro, tem uma série de outras plantas que elas visitam e gostam. Então, pode não ser um problema grave numa situação dessa. Mas é uma planta também que poderíamos estudar, porque existe esse relato. Hoje de manhã, mais cedo, eu estava conversando com o Marcelo Casimiro, né? E Sim. ele estava, inclusive, levantando essa questão da moringa. Muito interessante, já dando mais uma dica de campo de possibilidade de pesquisa para os ouvintes pesquisadores ou interessados no assunto. Professor, nesses momentos finais assim da nossa live, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu acho que a sua fala foi muito, essa conversa foi muito agradável, né, de ouvir e também muito inspiradora e instrutiva, no sentido de mostrar o quanto que a ciência contribui com o dia a dia de pessoas ou dos sistemas de produção, da sociedade, que de fato tem demanda por conhecimento, né? E necessita de um conhecimento que de fato signifique algo para elas e que as ajude a ter uma vida melhor e a se integrar ou se engajar com essas questões de manutenção da biodiversidade, manutenção da produção de uma forma amigável. Né? Eu queria agradecer muito a sua participação e dizer que foi muito bom. Foi ótimo, Fabiano. E eu digo para vocês, é importante. Hoje, principalmente hoje em dia, as pessoas têm que entender que a ciência é a base de todo o conhecimento. Né? Uhum, Se hoje nós vivemos como vivemos, é graças à ciência. Né? Graças às observações, pode ser aquela ciência empírica do nosso homem do campo, né? Das observações que ele faz, mas tudo no final chega à base científica das coisas, aos uhum. estudos, e isso é que mostra e que leva ao crescimento da sociedade como um todo. Né? Então, as crendices e os disse-me-disse geralmente só leva a problemas. Então, a ciência é que é a base de tudo, a ciência que acaba mostrando as diferenças e onde se tem problema, onde não tem problema, o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Né? Então, Eu acho que esse obrigado também momento pelo convite. foi muito rico no sentido da gente esclarecer um pouco dos mitos, né, e das assim, verdades com relação às plantas tóxicas e esse papel que as abelhas têm também e o ambiente, né, a diversidade tem na evitação de certos problemas que naturalmente vão existir, né? Então, Isso. vou me despedir agora, agradecendo de novo ao professor, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam, né? Nós tivemos um público bastante interessado em perguntas, fazendo perguntas, assíduo, tivemos mais de 50 participações, obrigada. Queria aproveitar para dizer que as perguntas que não foram respondidas agora poderão ser respondidas posteriormente, né, por nós, pelo professor, a gente envia depois para que vocês todos se sintam contemplados. E queríamos aproveitar a oportunidade para também convidá-los já para o nosso próximo encontro, que será de novo no horário convencional, né, na quinta-feira, às 17 horas. Mais uma live em que um convidado, mais um especialista, falará sobre um tema importante e que vocês ressaltaram como interessantes. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Abraço.